Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as áreas da geologia e da engenharia de minas, que além delas, compõem a modalidade a engenharia geológica e a engenharia de exploração e produção de petróleo. Também os tecnólogos do setor. Representa hoje cerca de 2% dos conselheiros que compõem o plenário do CREA São Paulo, o mesmo percentual da engenharia de agrimensura e de segurança do trabalho. São 5 conselheiros de um total de 268. E para falar desse tema, estão hoje conosco 3 profissionais dessa área. O engenheiro de Minas, Osni de Melo, formado em 1975 pelo Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politécnica da USP. No seu currículo, foi gerente de mineração na Ciplan, Cimento Planalto, no Distrito Federal, de 76 a 78. Gerente de produção na pedreira Itapserra, de 1978 ao ano 2000. Coordenador na Votorantim Cimentos, em diversas unidades, no período de 2000 a 2011. Assessor de diretoria no Sindipedras, de 2011 a 2018. Consultor para diversas pedreiras. Diretor da APEMI, Associação Paulista de Engenheiros de Minas. E está conselheiro do CREA São Paulo, na Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas, até 31 de dezembro de 2025. Também conosco, o engenheiro de Minas, Flori Pacheco dos Santos, graduado em 1985 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado na Escola Politécnica da USP em 1994. Iniciou sua trajetória em minas subterrâneas de carvão e ouro. Tem experiência internacional com atuação em Angola, no projeto de reconstrução nacional após o final da Guerra Civil daquele país. Atua em minas a céu aberto, de agregados e calcário para cimento e corretivo do solo, mineração de areia e planejamento de mineração. Responsável técnico pelas minas da empresa Itabras Mineração desde 1997. Também conosco o geólogo Ivan Pastro Gomes, bacharel em Geologia pela Universidade Federal de Sergipe, no ano de 2020, e pós-graduando em Geotecnia, com ênfase em estabilidade de taludes. Durante a graduação, atuou no setor de hidrogeologia da Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe, a Cohidro, acompanhando etapas de perfuração, desenvolvimento e finalização de poços tubulares profundos para captação de água subterrânea em áreas de seca destinadas à irrigação agrícola. Realizou também pesquisas acadêmicas nos estados de São Paulo, Sergipe, Bahia e Mato Grosso, nos temas relacionados à petrografia de rochas vulcânicas, parâmetros químicos hidrogeológicos e caracterização de depósitos auríferos magmáticos. Proprietário da empresa Pastro Consultoria Geológica, com atuação em laudos geológicos geotécnicos para empreendimentos, caracterização e monitoramento hidrogeológicos, outorgas e prospecção hídrica, mapeamento e geoprocessamento aplicados a objetivos ambientais. Está inspetor da CAF, Comissão Auxiliar de Fiscalização, da unidade do CREA em Jundiaí. E a primeira pergunta que farei a ambos é: por que fiz geologia ou engenharia de minas? Vamos começar pelo mais experiente aqui presente. Osni, é um prazer recebê-lo aqui no AEJ Conecta. A palavra é toda sua. De Minas. Quando entrei na USP, a minha ideia era fazer engenharia química. Mas havia sido descoberto fazia pouco tempo a maior jazida a reserva mineral do Brasil, que é minério de ferro. Aí eu achei que o Brasil ia ter um potencial muito grande com essa Serra dos Carajás, que realmente, ao longo do tempo, aconteceu. Quer dizer, então, a maior jazida e com o melhor teor do mundo, minério de ferro, descobriram outros veios minerais, alumínio, nióbio e outras coisas mais.
Então, achei que esse realmente era o campo que eu deveria seguir. Aí, ao longo do tempo, fiz bastante estágio lá na época de formação. Foi o seguinte, porque naquela época, na década de 1970, havia uma demanda muito grande para os engenheiros de Minas e tinha poucos engenheiros formados, porque no Brasil só tinha 5 escolas, no caso. Era Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto, que é a mais antiga do Brasil, e Recife. Então, existia uma demanda muito grande da engenharia. E sempre eu fiz esses estágios na área de mineração. Mas logo depois, quando eu me formei, acabei indo para a rocha. Fui trabalhar numa fábrica de cimento em Brasília, e aí eu comecei a trabalhar com rocha e estou até hoje trabalhando com rocha. Então, só queria distinguir para o pessoal a diferença de uma mineração de uma pedreira, que é o seguinte: a mineração é importante as características químicas. Então, você tem mineração de ouro, mineração de ferro, de diamante, vai. E na rocha, você tem os aspectos físicos, ou seja, qualquer densidade, dureza, tudo mais. Então, nós temos hoje rocha calcária, rocha granito, gneiss e outros tipos de rocha. Eu comecei a trabalhar com rocha e estou aí até hoje. Passei por uma fábrica de cimento em Brasília, depois eu vim trabalhar no Grupo Rossi, que esteve sempre entre as 5 maiores construtoras do Brasil. Aí, então, no ano 2000, o Grupo Rossi achou melhor que deveria ser feito concreto, que a finalidade era fazer concreto para a construção civil, que deveria fazer concreto quem fosse o dono do cimento. Então, no caso, aí, a Votorantim, que era dono do cimento, então a Votorantim comprou toda a parte de concreto, que era a Engenix, comprou toda a parte de agregado, que é bonita e areia e tudo mais, e aí, então, passou a verticalizar a empresa. Eles entraram com o cimento, areia, brita, tudo mais, para fazer o concreto. Aí depois me aposentei e tudo mais, e aí agora estou como consultor de algumas empresas grandes de mineração, no caso, sempre de pedreira, explorando rocha. Ok. Glori, prazer recebê-lo aqui no EJ Conecta. Glori também faz parte da diretoria aqui da EJ. Pergunta vai para você agora. Por que fiz engenharia de Minas? No ano de 1976, eu estava ainda no segundo segundo ano colegial. Nossa época era colegial. Colegial, Na verdade, era auxiliar de contabilidade. E eu sabia que eu tinha já um direcionamento para a área de exatas, porque eu gostava muito de matemática, gostava de física e química. E ouvindo um colega e outro, eu ainda não tinha uma opção, um colega falou, eu vou fazer engenharia civil. Eu falei, vou estudar... É mais tradicional, né? Vou estudar o que é engenharia civil. Aí minha irmã, que já tinha formado em engenharia há bastante tempo, estava formando em medicina naquele ano, né? Ela me deu um almanaque da Abril, das profissões. E resolvi pesquisar as engenharias lá no almanaque. E quando me deparei com a engenharia de Minas, me chamou a atenção. Vai ter que habitar em lugares longínquos, inóspitos, fora do eixo Rio-São Paulo, salários bons, e hoje com uma baixa oferta de mão de obra para uma grande demanda. Falei, poxa, eu vou ver o que isso aqui vai dar, né? Passei, primeiro vestibular. Mas você morava aqui ou você fez no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Você morava lá no Sim, morava em Porto Alegre. Tá. Eu sou nascido em Florianópolis, mas meu pai era militar, foi transferido para Porto Alegre quando eu ainda era bebê. Acabei crescendo, né? Hoje eu sou mais gaúcho que qualquer outra coisa. E, ao longo do curso, né? Você vai conhecendo as coisas da engenharia, vai vendo como funciona. Eu cheguei até a ventilar a possibilidade de pular para economia, porque eu gostava. Caraca. E alguns colegas... E que pulo, hein? E alguns colegas foram totalmente contra. Não, você quer fazer economia? E acabei ficando. E não me arrependi. Né? Eu acabei formando, né, um pouco tarde, porque eu fiz
Eu fiz serviço militar, acabei saindo como oficial do Exército. E logo no primeiro emprego, eu me formei em dezembro de 85. Logo em seguida, eu já fui para o carvão em Santa Catarina, uma mina subterrânea. E na sequência, eu fui trabalhar no ouro em Crixás, pela mineração Serra Grande, que pertencia ao grupo Anglo, né? E depois vim para São Paulo, trabalhei na Serrana S.A. Mineração, grupo Pung, hoje é Mosaic, que está lá. E acabei nunca morando nesse lugar longínquo, né? A Amazônia, que era um dos focos, nunca fui lá. Acabei indo para Angola e hoje moro numa das melhores cidades do mundo, né? Jundiaí, considerado aí um dos melhores climas e melhores lugares para morar. E esse é o resumo da história, né? Ok. Ivan, a pergunta vem para você agora, só que um bocadinho diferente, né? Que você é o único geólogo aqui. Um prazer recebê-lo aqui no EJ Conecta, e a pergunta vai para você. Por que fisiologia? Agradeço o convite, agradeço ir na mesa com profissionais de outras frentes, apesar da mesma modalidade do crédito. E é um pouco diferente dos colegas falaram. Eu não sabia até o fim do ensino médio o que fazer. Tinha algumas noções e, por uma influência praticamente direta de um primo meu, geólogo, na ocasião, começou a falar, conversar comigo sobre o curso, como era a rotina de campo, como era a rotina de atuação em áreas, de vez em quando, inóspitas, como o colega falou. Até que ele me sugeriu a leitura do Decifrando a Terra, que é o primeiro livro que qualquer calouro de geologia iria ler naquele momento. Como é que chama? Decifrando a Terra. E aí, fui atrás do livro, não fiz a leitura de tudo, porque eu estava na época do cursinho, aquela loucura toda, mas acabei entendendo que aquilo era um pouco de cada assunto dentro da disciplina de graduação. E aí, entendi que aquilo era o que eu queria fazer, um gosto pelo assunto e uma predisposição por já gostar de assuntos relacionados ao meio ambiente, relacionado a certa parte da construção civil, mas não entendi o que da construção civil. Se era estar em uma obra, estar em contato com o solo, estar no meio de uma natureza, e me direcionou de uma forma muito forte para o assunto, né, de geologia. Também fiz a leitura não era mais o Almanac Abril, era o Guia do Estudante da Abril, mas também me direcionou bastante para o assunto, e acabei entrando, me formei, e até hoje sou apaixonado no assunto. Que bom, que bom. E aí agora a segunda rodada de perguntas, começando com o Osni de novo. Faria de novo, Osni, se fosse lhe dada a prerrogativa de fazer engenharia, faria engenharia de Minas novamente? Quanto à engenharia, eu faria. Pelo seguinte, eu acredito que a gente possa transformar esses bens minerais em riqueza para a sociedade. A gente, às vezes, fica só desgostoso, em vez da gente pegar o minério de ferro que eu citei de Carajás e a gente transformar ele em aço, metal e tudo mais, a gente acaba exportando tudo isso para a China, depois a gente é obrigado a comprar carro chinês, celular chinês, outras coisas. Com valor agregado. Então, mas eu sou apaixonado por isso. Outra coisa que eu atuo bastante, que eu gosto muito, é a parte de explosivo. Quer dizer, então, ao longo do tempo, é sempre uma dinâmica muito diferente os alvos dos explosivos. Sempre alguma coisa perigosa, mas ao longo desses meus 40 anos aí como engenheiro de Minas, sempre atuando ligado ao uso de explosivo, nunca teve algum acidente com a minha turma. Por quê? Porque tem uns procedimentos, eu sempre cumpri esses procedimentos, e com isso, então, a gente nunca teve nenhum acidente mais grave. Mas a forma de trabalhar com essa energia chamada explosivo é uma coisa fantástica. Então, gostei muito, e se fosse para voltar no tempo, eu voltaria de novo para trabalhar mais ainda. Ok. E você, Clorinho, faria de novo? Se tivesse a oportunidade de
Ou faria economia? Eu faria de novo. Eu acabei me apaixonando pela engenharia de Minas, porque a convivência, eu tive a sorte de trabalhar numa empresa, como eu disse, na Serrana de Inovação, Grupo Blum. Quando cheguei lá, com um pouco mais de um ano de formado, havia praticamente uma escola nova, né? Havia um grupo de engenheiros de Minas, geólogos, engenheiros químicos com muita experiência, e que carregavam os novatos de uma forma para mostrar o caminho certo, né? E isso me fez, né, crescer muito dentro da profissão e, ao mesmo tempo, em determinada época da carreira, eu acabei dando aula para curso técnico de mineração e busquei não esconder absolutamente nada daqueles alunos que estavam ali presentes de tudo que a profissão esperava por eles. Porque lá atrás eu também fui carregado por técnico de mineração experiente, por outros engenheiros que também não esconderam nada de mim. E isso me deixou ainda mais apaixonado pela profissão. Então, hoje, com certeza, eu faria engenharia de Minas de novo. Estou tentando convencer meu filho, é geógrafo, já formado, vai fazer vestibular novamente, e eu disse para ele, faça engenharia de Minas. E ele quer fazer. Ivan, você, no caso, faria geologia novamente ou tem uma outra vivência hoje? Como que é isso? Eu faria novamente. E digo mais, faria novamente na mesma universidade que eu fiz também. Eu fugi um pouquinho da regra, né? Mudei de estado para fazendo a graduação, e deixando naquele momento família, os amigos, e me proporcionou certa maturidade profissional, principalmente, passando por experiências cedo da vida profissional, e me enriqueceu, de certa forma, hoje eu colhendo os frutos. E falando da geologia em si, também me proporcionou fazer certos campos por certas partes do país. Se eu tivesse para cá, talvez eu não tivesse a oportunidade de estar fazendo as passagens que eu fiz, técnicas, vamos falar assim, pelos estados, pelas diversas rodovias e afloramentos. Respondendo, faria com certeza toda a experiência que eu tive. Agora, uma pergunta que eu faria aqui para o grupo, para os três, né? Não são profissões que estão no dia a dia do prêmio. Falar, talvez, em geologia ou engenharia de Minas seria uma das últimas opções de quem estivesse na área de exatas. Como é que o pouco de relacionamento que vocês têm com os jovens, vocês têm essa leitura? Existe um desinteresse por esse tipo de engenharia ou não? Osni, ainda mais você que está lá dentro do CREA, conselheiro, como é que você enxerga isso ali dentro? Sim, hoje já existe realmente o pessoal que, vamos dizer, contra a mineração, porque nós estamos muito mal vistos pela sociedade. Citando aqui o engenheiro civil, que era secretário de Obras e de Mineração do governo do Estado de São Paulo, ele citou: vocês são muito ruins de comunicação, vocês oferecem produto que a natureza, que o ser humano não vive sem. Ou seja, você não consegue viver hoje sem pedra, areia, cimento, água, ferro, tudo isso, mas só que a sociedade não nos aceita. Então, baseado nisso daí, da sociedade não nos aceitar, juntando então hoje com a parte de informática, todo mundo, o pessoal não quer mais colocar aquela botina, ir lá no campo, ver o que está acontecendo e fazer acontecer as coisas. Hoje o pessoal prefere mais um ar-condicionado, secretário, um cafezinho ali e tudo mais, do que realmente enfrentar esse mundo hostil que vocês estavam comentando, né? Que é sol, chuva, vento, tudo mais, né? E quando você vai para o campo, você tem que enfrentar tudo isso. Mas é você indo, depois você acaba gostando, entendendo o mecanismo. Agora, você fica só dentro do escritório, quer dizer, então a maioria do pessoal hoje, que a gente percebe na engenharia, que às vezes o pessoal está fazendo engenharia, mas não pretende trabalhar na engenharia, pretende ir para a parte financeira, trabalhar, que né, hoje, quando o aluno sai da escola, realmente o salário da parte financeira é muito maior do que o aspecto técnico, mas ele está esquecendo que ao longo, a médio e longo prazo, ele tem campo para
para desenvolver isso. Não é só a parte, o mercado financeiro, né, que é importante. Hoje deveria, já que está investindo dinheiro, capital, conhecimento e tudo mais, deveria manter a engenharia. Mas você sente que dentro aí da tua Câmara, lá, a Câmara Especial do CREA, de Engenharia de Minas e Geologia, esse assunto é debatido, é preocupação dos outros conselheiros também de motivar jovens a fazer esse tipo de profissão? Isso. Não, lá no CREA, a gente discute muito isso, porque o número de engenheiros que estão formando está diminuindo. Apesar que você comentou que no estado de São Paulo nós temos em torno aí de 270 mil engenheiros, mas a tendência é de 370 mil, né? 370 mil, 370 mil, sendo 250 mil inscritos no CREA e 370 mil no estado de São Paulo. Quer dizer, então, mesmo com esse número grande de profissionais, a gente percebe que há uma tendência muito grande do pessoal migrar da parte técnica para a parte financeira. E você, Gloria? Você tentou estar estimulando até o seu filho a fazer isso daí, mas como que você vê o movimento dos jovens com relação a esse tipo de profissão? A gente lamenta, né, que a engenharia de Minas, pouco conhecida, ela ficou famosa a partir dos acidentes de Mariana e Brumadinho. Verdade. É ali que a imprensa, né, exaltou a profissão de engenheiro de Minas, mas como criminosos, não como pessoas, como profissionais que constroem casas, que preparam a matéria-prima para tudo que tem na nossa vida, nossa roupa, nossa casa, dentista, né, materiais de cirurgia, tudo tá. A mineração está em celular, 100%, celular, né, microfone que o repórter usa lá para poder falar mal da gente, é mineração. E nós, a partir dali, né, as grandes minerações passaram a fazer bastante marketing, a gente vê muito a Vale exaltando a mineração como um todo, né? E a nossa associação, lá fica sediada em São Paulo, a Associação Paulista de Engenheiros de Minas, ela tem feito um trabalho bastante árduo junto aos alunos, porque tem muitos alunos que simplesmente abandonam o curso no meio do caminho. E a gente tem feito um trabalho para levá-los para conhecer as frentes de serviço, quando fazem visitas na mina onde eu trabalho, eu dou a eles a oportunidade até de participarem de um treinamento para carregamento de fogo, a gente fala carregamento com explosivos, para eles conhecerem o caminhão que faz isso, o técnico que faz isso, ver como vai funcionar a logística, né? A logística disso, para incentivar para que eles fiquem naquilo. E aquilo, quando você consegue convencer, principalmente nessa faixa dos 18 aos 23 anos, aquilo espalha, porque ele também vai divulgar para a sua comunidade próxima ali, né, de jovens da mesma idade. Então a gente busca fazer esse intercâmbio de informações para que o jovem se convença de que ele está no caminho certo, que ele está na profissão certa. E também até aqueles que, de repente, o cara chega no meio do caminho e fala assim, poxa, eu não gosto disso aqui, eu gosto de nutrição. Tudo bem, tá certo, então já nem segue em frente. Mas tem aqueles que, puxa, mas é isso aqui que eu gosto mesmo, né? Ficar relacionamento pessoal, interpessoal com funcionários, com gerências, diretoria. Você acaba trabalhando também com compras e muitas vezes até em venda. Então, hoje o engenheiro de Minas está envolvido num ambiente multidisciplinar. Ok. E você, Iva, como é que você vê esse movimento? Você, como mais jovem daqui, de uma outra geração, como é que você avalia esse movimento? Falando da geologia, até pelo contato com colegas, muito acontece, foi comentado, a migração para uma área
mais tecnológica e menos operacional, vamos dizer assim, das profissões das geociências, talvez até por uma quebra de expectativa, porque, aspas, é vendido que o curso de geologia vai seguir frentes clássicas de mineração, petróleo e acadêmica, de repente. E quando há, talvez, uma quebra de expectativa nisso, com possibilidade de atuação e certas graduações não preparam o mercado, seja por sombreamento, por exemplo, a geotecnia, que sombreia com a engenharia civil, de repente com a engenharia de minas, e assim por diante, engenharia ambiental também, acaba tendo uma quebra de expectativa por uma necessidade de especialização, por uma necessidade de uma busca maior de capacitação para posicionamento de mercado. E, de repente, ou aquele profissional não está no momento motivado ou não se sente realizado, dando sequência naquela gama de estudos que é necessário, e entende que aquela parte clássica de fazer abertura de mato com um facão e ficar embaixo do sol não é sempre que acontece e nem sempre é exigido. E há uma inversão dos papéis. E aí eles vão muito para a parte de tecnologia, vão muito para a parte de processamento voltado à inteligência artificial, mas sem deixar de esquecer que nunca se investiu tanto em geotecnologia, voltado à mineração, à parte de monitoramento ambiental, entre outras frentes que essas mesmas partes de informática acabam sendo aplicadas dentro do contexto da geociência. Então, eu enxergo como, a princípio, uma quebra de expectativa daquela escola clássica. Lá atrás existe uma sequência curricular daquela escola clássica ainda. Infelizmente, a reformulação curricular é um desafio para qualquer graduação, principalmente em universidades, mas já tem um movimento para que isso seja mais aproximado ao mercado de trabalho e essas atualizações que eu comentei. Ok. E, por último, Osni, na tua opinião, qual que é a importância de uma entidade de classe, assim como a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, ou até o próprio CREA, que você está dentro da tua formação profissional? O que você teria para contar para a gente sobre isso? Eu acho que o grande problema do Brasil é que nós somos pouco associativos. Perfeito. Então, o pessoal não percebe a importância disso, né? Então, por exemplo, o presidente da APEM, Associação Paulista de Engenheiros de Minas, que o colega Lourenço comentou, e dentro do CREA, as associações, os sindicatos, as escolas estão lá representadas. Então, o CREA é uma entidade que junta todas essas profissões diferentes e tudo mais para o bem comum. Qual que é a finalidade do CREA? É defender a sociedade contra maus profissionais e contra leigos, que simplesmente acham, né, que tem condições de fazer, mas sem passar pelo banco de escola, sem nada, né? Então, as associações são muito importantes por isso. Agora, a grande dificuldade é juntar esse pessoal. Aí que está a dificuldade. Mas quando se junta tudo mais, que nem é o caso da nossa associação, que fez 42 anos, quer dizer, eu acho que é um trunfo muito grande no Brasil a gente ter associações desse tipo, que tem mais de 30, 40, 50 anos, tudo mais. Demonstra que realmente existe um grupo muito interessado em defender a sociedade perante esses leigos, perante esses entendidos do assunto. Ok. Flori, e você? Você que inclusive faz parte da atual diretoria aqui da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, como é que você enxerga a importância? O associativismo é muito importante na carreira, principalmente quando a gente chega em um lugar, eu vim do Rio Grande do Sul, fui ao Mato Grosso, Goiás, e acabei em São Paulo. Cheguei num local que eu não tinha quase conhecimento nenhum. Fui apresentado para a APEM, lá em 94, me associei, e até hoje estou lá, hoje estou conselheiro. E quando mudei para Jundiaí, através do colega José Alberto, éramos vizinhos, ele me apresentou uma empresa de Jundiaí que precisava de um engenheiro de Minas para fazer alguns trabalhos e acabei
em seguida me associando à EJ. As duas entidades hoje, para mim, elas são vitais, porque, primeiro, a defesa da profissão e também atuam pró-consumidor, para os clientes, no cuidado de manter bons profissionais alinhados e expurgar aqueles maus profissionais que não conseguem se adequar às regras do jogo, às regras perfeitas do jogo. Separar o joio do trigo. O joio do trigo. Eu acompanho também, né, apesar de ser engenheiro de Minas, eu também acompanho as atuações do Sindicato dos Geólogos, da Associação de Geologia de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. E só para encerrar, né, eu saindo um pouquinho da linha aqui, que como nós estamos aqui em Engenheiro de Minas e Geólogos, eu queria citar, né, um ensinamento de um professor lá da Universidade lá do Rio Grande do Sul, Engenheiro de Minas famoso, o professor Eros Gavronski. Em uma determinada aula, nós perguntamos para ele, assim, professor, nós estamos aqui falando isso, tal, estudando petrologia, que é uma cadeira dirigida mais para a geologia, qual é a diferença do engenheiro de Minas e o geólogo? Ele falou assim, olha, ia um engenheiro de Minas e um geólogo numa trilha, pela trilha. De repente, uma lebre atravessou na frente deles e foi para o lado direito. O engenheiro de Minas correu atrás da lebre. O geólogo foi para o outro lado. Então, resumo, o engenheiro de Minas foi buscar a lebre, né, para preparar, cozinhar. O geólogo queria saber de onde a lebre saiu. Então, essa é a... Os dois precisam, um precisa do outro. Né? Essas duas profissões precisam se casar. Perfeito. Ivan, para você, qual a importância do associativismo? Eu acredito que, além do que foi comentado, toda a parte de cooperação técnica, profissional, toda a parte do network profissional não deixa de ser fundamental para as profissões. Acredito também que acaba sendo o porta-voz para a sociedade, nós como profissionais, o que uma associação transparece para uma sociedade quando ela escuta a atuação dentro dos meios que esses profissionais fazem parte. Então, por exemplo, prefeituras, outras associações, como foi comentado, é de fundamental importância tanto para o posicionamento profissional quanto para a nossa representatividade, para a nossa valorização como classe. Tanto as classes individuais como a classe como um todo dos engenheiros. Então, eu acredito nisso e, além disso, também não posso deixar de falar do CREA, né? A aproximação dos últimos anos, o pessoal foi mais intensa com o CREA, até assumir a cadeira como inspetor da Câmara de aqui de Jundiaí. E a partir do momento que você se aproxima, você conhece mais, você tem mais entendimento e você acaba até defendendo certos pontos, mudando de opinião, como é de costume, quando a gente tem mais ciência dos fatos. E no fim, você entende que ele está lá para defender os interesses profissionais, e não pessoais, e não nada além do que uma valorização do que é justo a cada profissional e a cada categoria profissional. Então, isso me motivou a continuar no CAF e como associativo aqui na nossa associação, por uma metodologia de valorização de classe mesmo. Mas, de forma geral, é isso. Ok. Gente, agradeço a presença de vocês no EJ Connect, o papo foi muito legal, foi um prazer recebê-los aqui. Boa tarde. Muito obrigado.